Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à disciplina de Banco de Dados. Eu sou o professor Paulo Oliveira e ao longo desse curso a gente vai ver as tecnologias de acesso a dados, de controle de dados, né, que a gente chama de banco de dados, tá bom? Então nessa disciplina a gente vai abordar primeiramente partes teóricas, tá bom? Depois partes estruturais e depois a parte prática, né? Será dividida em 3 etapas a nossa disciplina. Então, para a gente começar, né? Tá aqui, a gente vai trabalhar alguns slides, né? Nós vamos dar os nossos primeiros passos na disciplina de banco de dados, tá bom? Vamos lá, vamos passar o slide aqui então. Bom, inicialmente, né, o que é um banco de dados, né, que vulgarmente a gente chama de BD, na área de desenvolvimento. Vou ler a definição e depois a gente vai discutindo os conceitos. Banco de dados pode ser entendido como qualquer sistema que reúna e mantenha organizada uma série de informações relacionadas a um determinado assunto, em uma determinada ordem. Uma lista de endereços é um exemplo. Nela percebemos que todos os dados referentes a uma pessoa estão em uma mesma linha, a isso chamamos registros, né? Um BD, né, ou seja, um banco de dados, é uma coleção de dados com algum significado inerente. É projetado, construído e alimentado, entre aspas, com dados correlatos e servem a um propósito específico. Bom, pessoal, então a primeira coisa que esse conceito traz para nós é um conceito de organização, né? Coleta, armazenamento de dados de forma padronizada e organizada. A segunda coisa que ele menciona aqui, ele já de cara ele dá um exemplo, né? Essa bibliografia aqui, ela dá um exemplo e fala sobre uma lista de telefones, né? Quando a gente, não sei se vocês já chegaram a presenciar uma lista física de telefones, né? Isso tinha alguns anos atrás, hoje não mais, né? Hoje a gente acha listas aí, mas na internet. Então, nas listas, essas informações elas eram realmente organizadas assim, né? Nome da pessoa, telefone e, às vezes, o endereço, né? Então, ele passa a ideia para nós do que é esse padrão, essa organização em um banco de dados, né? Então aqui embaixo no terceiro parágrafo ele fala, deixa eu ativar a nossa canetinha aqui, ele fala que uma coleção de dados, né, um BD é uma coleção de dados, tá? Com algum significado inerente, ou seja, ela serve para algum propósito, às vezes para armazenar dados, né, relacionados a algum tipo de negócio, vamos dizer assim. Por exemplo, às vezes você faz um pedido de uma comida por um aplicativo, né, de um fast food, né? Esses dados certamente estarão armazenados em um banco de dados, né, em uma base de dados. Então é muito importante a gente compreender de forma ampla, de forma mais expansiva, qual é o propósito de um banco de dados, né? E ao longo do curso a gente vai explorar bastante isso. Então ele é projetado, construído e alimentado com dados correlatos que servem a um propósito específico. Por que ele colocou aqui alimentado entre aspas? Porque um banco de dados, você insere dados nele, né? Você coloca dados nesse banco. Vamos dizer que a comida do banco de dados seriam os dados, né? O armazenamento de dados. Bom, então a ideia inicial, né, de um banco de dados seria essa. Agora vamos trazer isso, né,
para o nosso dia a dia, né, onde a gente pode perceber que existe banco de dados. Praticamente em tudo, né, que tem um aplicativo, que tem um site, tá? Provavelmente essas tecnologias utilizam banco de dados. Vamos pensar aí no sistema bancário brasileiro ou no sistema bancário mundial, né? Claro que existem bancos de dados, né? Todas as transações que a gente faz, por exemplo, se a gente compra alguma coisa no débito em conta ou passa ali no cartão de crédito, né? Essas informações ficam armazenadas em bancos de dados, seja das operadoras de cartão, seja dos nossos bancos, né? Os quais a gente tem conta. Que mais? Postos de gasolina, por exemplo, quando você passa o cartão ali, essa informação ela trafega e fica registrada em uma base de dados. Que mais? Supermercados, né? Qualquer estabelecimento comercial hoje em dia tem lá os caixas, né? Que a gente passa os itens que a gente compra. Isso tudo fica registrado em um banco de dados, né? A nota fiscal que a gente compra ali, que eles passam para a gente, isso tudo fica armazenado em banco de dados. As famosas lojas.com, né, são as lojas da internet aí que a gente compra bastante. Tudo isso, todas essas informações ficam em base de dados, né, em bancos de dados. E um detalhe interessante é que essa área ela tem expandido bastante, né, nos últimos anos, e quem sabe, né, dessa área, felizmente tem uma colocação no mercado de trabalho, né? E isso tem crescido cada vez mais. Então é uma oportunidade muito boa para vocês que estão começando, né? Ou então complementando o seu conhecimento, tá? Para participar, né? Para se inserir no mercado dessa forma, né? E é muito gostoso, é muito bacana mexer, trabalhar com essa disciplina, não só, né, com a disciplina de banco de dados, mas no dia a dia mesmo. É muito interessante, muito gostoso de fazer trabalhar nessa área. Bom, então conceitos de banco de dados, né, é uma visão mais geral, mais ampla, né, para a gente enxergar onde tem bancos de dados sendo gerenciados, qualquer aplicativo de celular ou sistema eletrônico, né, informatizado, de estabelecimentos comerciais físicos ou virtuais vão ter bancos de dados, né? Então tem, como eu disse, tem muito mercado para nossa área de TI, né? Sobretudo nessa área de desenvolvimento, de banco de dados, desenvolvimento que eu digo seria a programação, né? A programação e também a área de banco de dados. Então muito bacana essa parte. E só para complementar o nosso raciocínio aqui, tem uma área que tem crescido muito, né, na academia, no mundo científico, que se chama ciência de dados, né? Existem áreas muito grandes, né, em faculdades bem conhecidas, bem famosas, bem competentes, bem consolidadas, que tratam e trabalham essa parte de informações, né, da ciência dos dados. Do que eu estou falando aqui? O termo que a gente usa, né, que o pessoal usa na academia, nas universidades, é o data science, né? Tem até uma atividade que eu trabalho em outros cursos, né, que eu gosto de colocar um vídeo sobre data science, né, um programa que passou no Café Filosófico. Então depois vou deixar na descrição do vídeo, vocês deem uma olhadinha lá, muito bacana o vídeo. E assim, esse mundo digital hoje, ele trafega muito dado, né? Então uma pesquisa que a gente faz, por exemplo, nos buscadores, nos sites, né? Que a gente faz essas buscas, eles alimentam bases de dados gigantescas e a partir dessa coleção de dados, né? Que o pessoal
captura das nossas buscas, né? Eu não estou dizendo que a gente entra lá em algum site e faz a inserção de dados, não. Eu estou dizendo de simples buscas. Quem aí de vocês já não se deparou, né? Às vezes você pesquisa sobre um assunto na internet e logo depois vem aquele monte de anúncio para vocês sobre o que vocês pesquisaram, né? Isso se deve ao fato dessa questão da ciência dos dados, né? As empresas ficam de olho, né, no que a gente está fazendo ali no smartphone, no computador, e a partir disso, né, às vezes a gente pesquisa lá qualquer coisa, um tênis, por exemplo, um tênis da Adidas, por exemplo, né? Login está aparecendo as lojas.com aí, apresentando aquelas propagandas para nós, para nos induzir a comprar produtos, né? Então, muito importante essa parte aí de ciência dos dados também. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha. É outro campo muito interessante para nós, enquanto profissionais da área de TI, né? Nessa área específica. É uma área que está em expansão, né? A gente tem que estudar bastante porque não é uma área complexa, né? Uma área complexa. Você vai lidar com grandes volumes de dados, vocês vão a gente vai usar técnicas muito sofisticadas para tratar esses dados, para identificar padrões nesses dados, né? E por aí vai, né? A gente serve como uma ferramenta nesse grande mecanismo, né? A gente serve como uma peça nesse grande mecanismo que é o mercado de consumo aí, né? Então, só para fazer esse gancho, né? Deixar bem claro esse contexto de como essa área nossa de banco de dados ela é importante e ela é grande, né? Ela é extensa. Então, quanto mais a gente se preparar para isso, mais a gente vai ter condições de ocupar uma vaga no mercado de trabalho, tá joia? Bom, então vamos lá. O que é um dado, né? Um dado é um registro de um fato, cadeias numéricas ou alfanuméricas que não possuem significado associado, né? Dados, conjunto de valores, tá? Aí ele fala que eu coloquei para vocês aqui um exemplo, né? Matriz de valores contendo as compras efetuadas de um cliente, por um cliente, né? Então, dados são informações assim avulsas, sem significado aparente, tá? Mas na frente aqui a gente vai trabalhar um slide específico fazendo essa comparação de dado e informação. Agora, outro conceito. O que é uma informação? O dado que foi processado de forma a se tornar relevante para alguma determinada pessoa ou organização. Então, isso é o significado de informação. O dado lá avulso, né, o dado, digamos, seco no banco de dados, não importa muito. A partir do momento que ele se torna uma informação, aí sim você consegue dar algum valor para ele, né? Bom, o exemplo aqui colocado foi uma matriz com valores e o significado de cada coluna, né? Por exemplo, o nome de um cliente em uma coluna 1 e o valor da compra desse cliente, né? Na segunda coluna. Então, percebam que agora já faz algum sentido, né? Um cliente fez uma compra, né? A gente pode fazer várias inferências sobre essas duas informações que estão aqui. Na verdade, uma informação só, né? Nesse exemplo aqui, a gente imagina uma tabelinha, né? Com a primeira coluna com o nome da pessoa e a segunda coluna com o valor da compra, né? Ao passo que a questão dos dados aqui seria apenas um valor aleatório, né? Então a diferença entre informação e dado é essa. Bom, agora propriamente dito a informação, né, a diferença entre dado e informação, vejam só. Se eu tenho um número, né, por exemplo, esse 1980, né, o que eu posso dizer sobre ele? Inclusive na pronúncia, né?
Eu posso falar que é 1980, eu posso falar que ele é 1980, eu posso falar que ele é 1980 e por aí vai, né? Bom, o que a gente pode afirmar desse número aqui sozinho, né? Que ele é maior que 1979 e menor que 1981 ou 1981, né? Pode ser o número de uma casa, né? Vamos pensar aí no endereço de algum bairro, né? De alguma rua, enfim. A segunda questão, né? Vou colocar outro número aqui para vocês, né? O 12, né? O 12. O 12 pode ser a idade de alguém, pode ser o número de algum partido político, né? Pode ser uma dúzia de ovos, né? De laranjas, de frutas, uma dúzia de bananas, sei lá. Pode ser vários, pode ter vários significados. 18, né? Um número 18. Percebam que eu estou colocando números aleatórios aqui, né? O 18 pode ser a maioridade penal, pode ser o número de livros que você leu em um ano, né? Pode ser N coisas. Agora, né? Todos esses três exemplos aqui são dados, né? Aí, e se eu fizer isso aqui, ó? 18/12/1980. Aqui já passa a fazer parte de um contexto que se tornaria uma informação, ou seja, uma data, né? Pode ser uma data de vencimento de algum produto, pode ser uma data de aniversário de alguma pessoa, pode ser a data de aniversário de um plano de saúde, pode ser o vencimento de um boleto, né? Pode ser o vencimento de uma prestação, pode ser a data de ocorrência de um vestibular ou de um concurso público. Percebem como essa é a diferença entre dado e informação? A informação ela te leva a pensar em algum contexto maior, mais amplo, né? Enquanto o dado ele pode ser uma variada, pode ter diversos significados, né? A gente não consegue exatamente ligar um número, né? Um número assim solto, específico, a algum significado. Em contrapartida, né, a gente tem uma data e essa data, sim, a gente pode pensar várias coisas sobre ela em contextos diferentes, tá? É como se fosse, eu tô trabalhando aqui com vocês o conceito de junção de dados, né, para que faça sentido, né? Para que faça sentido. Então essa seria uma diferença básica entre dado e informação, tá bom? Bom, aí vem um terceiro elemento, né? Um terceiro elemento. Qual elemento que é esse? Primeiro a gente falou de dado, segundo de informação e o terceiro elemento é o conhecimento, tá? Então, o conhecimento é o ato ou efeito de abstrair a ideia ou noção de alguma coisa. A partir de quê? A partir da informação que você processou dos seus dados, né? Conhecimento. Há um entendimento sobre o significado dos dados e é possível extrair conhecimento a partir dos mesmos. Exemplo: o valor total das compras de um cliente em um determinado período de tempo, né? Aqui já entra, por exemplo, vamos pensar que a gente tem a gente é empregado em um grande supermercado, né, na área de TI, e a gente faz a administração desse banco de dados, né? E aí a gente percebe alguns padrões, né, nesses bancos de dados do supermercado, indicando que em determinado período, né, as pessoas compram mais determinados produtos, né, em determinados horários. Por exemplo, normalmente as pessoas deixam para comprar muita coisa quando recebem o seu salário, né? Então é interessante para a pessoa que administra o banco de dados conseguir extrair um relatório desse banco de dados, né, que vai se tornar uma informação e que depois de processado, entendido, vai se tornar um conhecimento, né? Tem até pesquisa científica aí, né, que aponta que é um clássico isso, na verdade, né? Que às vezes a pessoa saía para comprar
fralda para o neném, né? Às vezes, assim, num supermercado, numa farmácia, e aí, propositalmente, as pessoas organizavam esses produtos junto com alguma coisa que a pessoa seria levada a comprar e ela acabava comprando, né? Então, essas questões relacionadas ao conhecimento que dá para extrair dessas informações é muito importante, sobretudo para quem tem negócio, né? Negócio que eu digo assim, comércio, esse tipo de coisa. Não só, né? Não só. Vamos pensar aí também na área da saúde, né? Por exemplo, às vezes a gente tem, poderíamos ser, né, pessoas que teríamos acesso a um banco de dados de determinado estado ou até do país, né? Vamos pensar aí. E aí a gente começa a perceber que determinado tipo de registro, né, de doença começa a surgir em determinada região do país ou do estado, né? E aí a partir disso, né, a gente consegue montar algum relatório, alguma coisa assim, para falar, olha, é preciso mais atenção em determinada região, né? Por quê? Alguma coisa está acontecendo, né? Vamos trazer aí para a área da segurança pública, por exemplo, né? Tem até um estudo famoso que aconteceu em países norte-americanos, né, em estados norte-americanos, que o pessoal desenvolveu um aplicativo, né, para mapear onde as viaturas policiais deveriam estar posicionadas, né? E como que eles fizeram isso? Ao longo de muito tempo, foram aparecendo muitos relatos, né, boletins de ocorrência na central de polícia, e aí tiveram a ideia de fazer esse mapeamento, né, fazer o mapeamento de data que acontecia, horário que acontecia, quem eram as vítimas, quem eram os possíveis suspeitos, né? E aí criaram um aplicativo, né? O aplicativo a pessoa conseguia, por exemplo, avisar a polícia de algum movimento suspeito, né? Enfim, com esse relatório em mãos, né? A central de polícia fez o quê? Ela posicionou as viaturas estrategicamente naquelas regiões que tinham mais incidência de, por exemplo, violência doméstica, estupro, assassinato, né, homicídio, latrocínio, enfim, todo tipo de coisa ruim aí. Aí o que aconteceu? O índice de criminalidade, a partir disso, caiu bastante, né? Simplesmente pelo fato de haver um conhecimento sobre as causas que estariam levando a tantas coisas ruins naquela região. Então, para vocês verem que dado tem um significado, informação tem outro, conhecimento abstraído das situações tem outro significado, tá? Só que isso tudo está ao nosso alcance, tá bom? Enquanto criadores de banco de dados, né, futuros, né, criadores de banco de dados, administradores desses bancos de dados, né, e criadores, desenvolvedores de sistemas, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, da magnitude, né, do quão amplo é a nossa área de banco de dados. Bom, nos dias atuais, o sucesso de uma organização, portanto, depende da capacidade de adquirir dados de forma correta e com rapidez, né, da capacidade de gerenciar os dados de forma efetiva, e de utilizar os dados para agregar valor ao seu negócio, né? Eu citei aqui um exemplo de uma organização pública, né? Uma iniciativa de um estado, né? Quando eu falo estado, pode ser um governo de um estado mesmo, né? Mas a gente traz isso aqui também para a iniciativa privada, né? O que ele está falando aqui? Nada mais que aquele velho ditado popular, não sei se encaixa bem ditado popular, né? Um dizer popular, que tempo é dinheiro, né? Então, capacidade de adquirir dados de forma correta e com rapidez, né? Isso aí passa pelas nossas mãos enquanto profissionais de TI, né? Por exemplo, vamos supor que vocês trabalham lá
e um plano de saúde, um operador de plano de saúde. E o plano de saúde, do nada, ele começa assim, ter muita despesa com pagamento de internações, alguma coisa assim nesse sentido, né? E aí, você que trabalha lá na operadora de saúde, né, no plano de saúde, você é questionado pelo seu chefe, pelo seu diretor, e ele fala assim: olha, eu quero saber, puxa aí para mim um relatório, puxa aí nos nossos bancos de dados, quem são essas pessoas que estão assim adoecendo, né, que estão fazendo mais utilização do plano de saúde, né? E aí você vai lá e pesquisa, olha, pessoas de tal faixa etária, pessoas com determinado, sei lá, tipo doenças pré-existentes, né? Doenças com diagnóstico de virose, por exemplo, né? Os medicamentos que foram usados nessas internações, né? Então tudo isso tem que ser analisado. Então, se você consegue fornecer informações corretas e com rapidez para a sua organização, ela atinge o sucesso, né? Ao passo que você ficar ali assim, não sei o que fazer, né? Não sei o que está acontecendo, provavelmente esse negócio, né? Essa organização, essa empresa, não vai muito tempo ali no mercado, né? Aí ele fala o item B aqui sobre a capacidade de gerenciar os dados de forma efetiva, né? Então essa gerência de dados também é muito importante. E quando eu digo gerência de dados, né, esse é a ideia de controle mesmo, tá? Controle. Você toma decisões, né, os diretores de empresa tomam decisões a partir de dados, a partir de informações, né, de relatórios que a gente prepara para eles em virtude disso, né, dessas necessidades. Os próprios bancos, né, o sistema bancário brasileiro, e de também operadores de cartão de crédito, eles ficam assim analisando nosso histórico de compras, né? Não sei como que funciona isso exatamente, mas eles têm acesso e aí a gente começa a receber ligações no celular, oferecendo produto, financiamento, né? E uma série de coisas desagradáveis, tá? Então, muito importante saber disso, como funcionam esses mecanismos, né? E o item C, né, de utilizar os dados para agregar valor ao seu negócio, né? Então, é aquela ideia que eu falei de saber enxergar as entrelinhas, né? O que está por trás ali dessas informações que você puxou do seu banco de dados, né? Para ter condições de tomar algum tipo de decisão. Bom, aqui a gente está no terceiro elemento, que é o conhecimento, né? E agora nós vamos para definições de base de dados. Pessoal, eu vou parar a aula por aqui, né? Para não ficar muito cansativo, né? Vou tentar manter as nossas aulas na média aí entre 30 e 40 minutos, para a gente não se cansar muito, tá bom? E aí a gente vai retomar da onde a gente parou aqui em definições de base de dados na nossa próxima aula, para a gente explorar mais os conceitos, né? Ter uma ideia mais precisa de como a gente vai atuar nessa disciplina de banco de dados, para a gente conseguir enxergar mais além, tá? Sei que é uma disciplina nova para muitas de vocês, e para outros nem tanto, mas é importante a gente explorar cada partezinha desse contexto geral quando a gente fala de banco de dados, tá joia? Então, até a próxima aula.